como é que você analisa a posição colocada pelo Vignali na Comissão de Relações Exteriores da Câmara ontem, da Câmara dos Deputados? Eu acompanhei uma parte desta discussão. Me parece uma coisa é clara, não? Dentro uma série de coisas que são menos claras. O Fundo de Cidadania, como o mesmo Vignali citou, os fundos que foram originados pela minha emenda dos 300 euros, é a única fonte de recursos, a única fonte de dinheiro que os consulados estão utilizando hoje no mundo para melhorar o próprio atendimento. E nestas melhorias tem a contratação de pessoas a nível local, tem a compra de equipamento, em alguns casos também tem algumas melhorias a nível de infraestrutura, não? Nós estamos assistindo à inauguração de nova sede de consulado, como no caso de Recife, aqui no Brasil, esteve em Montevideo, está se discutindo a abertura de uma nova sede. Nós sabemos que estes recursos existem e que os consulados hoje, o governo está fazendo um trabalho neste sentido, inclusive com um investimento na área assim, tecnológica, graças a estes recursos. Agora, a questão é, estão sendo utilizadas totalmente para esta finalidade, ou seja, para melhorar os serviços dos italianos, e como está escrito, volto a enfatizar na lei, este dinheiro está sendo utilizado com a finalidade de eliminar, de acabar com a fila da cidadania? E última pergunta, porque eu tenho dúvida a respeito disso, está sendo utilizado todo este dinheiro ou, como eu tenho algumas informações neste sentido, eu pediria até aos deputados de fiscalizar junto ao governo, este dinheiro está inclusive voltando para Roma, ou seja, não está sendo utilizado plenamente. Então o problema é, vamos à famosa pergunta Peron de muitos anos, é um problema de recursos que seria resolvido com este dinheiro ou é a famosa vontade política que continua não querendo ser empenhada para a solução deste problema? Ô, Porta, pelo que eu entendi, você está dizendo que tem consulado devolvendo dinheiro para Roma. E seria Eu inclusive do Brasil isso, né? dizemos assim, umas informações que vão neste sentido. Os deputados, eu conheço o papel do parlamentar, tem toda a possibilidade, através de vários tipos de atas parlamentares, de pedir ao governo e pedir para cada consulado quanto receberam, quanto deste dinheiro foi destinado a estas melhorias, a acabar com a fila, e se tem consulados que devolveram dinheiro, parte deste dinheiro para Roma. Você tocou num assunto aí que de repente é recorrente no curso da história. Há um problema natural sempre colocado, que é a falta de recurso. Mas isso, de fato, muitas vezes se mistura com a falta de vontade política. Sem dúvida, sem dúvida. Existe, eu sempre falei neste sentido, e tanto que a emenda dos 300 euros era nesta direção. Era na direção de encontrar recursos para eliminar um álibi, ou seja, uma desculpa ou uma motivação importante, cada um pensa como quiser. Ao mesmo tempo, aquela emenda servia para mostrar ao governo e à comunidade italiana que os italianos que vivem no exterior não precisam de esmola da Itália, mas eles mesmos podem colocar recursos para resolver o problema. A prova é que ninguém dos italianos aqui no Brasil que pagam os 300 euros reclama. Eles reclamam do quê, Peron? Você sabe muito bem, porque são todos leitores da tua revista. Reclamam da demora, da espera, do atendimento ruim, da dificuldade de agendamento. Ninguém reclama de dinheiro, porque o dinheiro existe a possibilidade de disponibilizar estes recursos. E então, qual é o problema?
Claro que é falta de vontade política, porque desde o momento que nós resolvemos o problema da verba, dos recursos, agora precisa encontrar uma determinação forte, e a determinação deve ser do Parlamento e principalmente do governo. O governo tem que executar. Até agora eu não vi nada, inclusive estamos agora com o problema dos trentinos, estamos agora com o problema da lei de cidadania do 1948, ou seja, até coisas mais simples a favor dos italianos, o governo que tem como lema Prima gli italiani, me parece que neste Prima gli italiani esqueceu de colocar os italianos no exterior. Então, eu continuo dizendo, o problema é recursos? Existem recursos? Existem. Então temos que agora juntar a fome com a vontade de comer, os recursos com a finalidade deste recurso. Que determina a finalidade? Que determina como e porquê? Uma lei, mas a lei tem que ser aplicada pelo consulado, em cima dos consulados tem uma embaixada, acima da embaixada tem um ministro do exterior, o ministro é parte do governo. Então, se este governo tem realmente vontade de resolver o problema se resolve e não adianta evocar fantasmi, não? Alguém até chegou a dizer que a diplomacia é cheia de pessoas colocadas lá pela esquerda que estão querendo atrapalhar. Os diplomatas não são nem de esquerda nem de direita, são funcionários que respondem às diretrizes do próprio governo. São pessoas de carreira, tanto os embaixadores que os cônsules, mas têm que ser dirigidas, têm que ser orientadas. Se não existe esse tipo de determinação, de orientação, a situação vai continuar a mesma. E é uma pena, porque eu sempre achei que a coisa mais difícil era alocar e destinar estes recursos para os consulados. E foi difícil, foi uma coisa, você acompanhou, que levou pelo menos 4 ou 5 anos, desde a ideia até o projeto, até a aprovação da emenda, a liberação da verba, tanto que, como você sabe, a verba chegou depois da última eleição nos consulados. Agora, a parte difícil foi feita e a parte mais fácil, entre aspas, ou seja, a destinação destes recursos à solução do problema, me parece que o problema está aqui. Se pode melhorar a lei, se pode definir melhor como utilizar estes recursos, se pode até aumentar os recursos, porque hoje são 30% dos 300 euros. Se pode passar de 30 para 60, para 90, mas como eu sempre cito, porque não adianta eu, que sou político, falar. Cito o Niccolo Chipinti, porque foi um cônsul de uma circunscrição importante, foi chefe de gabinete do Ricardo Merlo, então do subsecretário, e o Niccolo Chipinti sempre falou, primeiro, que esta medida, o Fundo da Cidadania, era a solução do problema, segundo, que o dinheiro era suficiente, inclusive ele questionou várias vezes, disse, não preciso de mais dinheiro, se este dinheiro for bem aplicado, ele já é suficiente a resolver o problema. Falta o quê? Falta vontade. Vontade política é uma palavra muito genérica, significa que aquele dinheiro deve ser destinado à própria finalidade e que principalmente o sistema Itália, ou seja, o Comites, o CGIE, mas principalmente os parlamentares, tem que fiscalizar e cobrar. Temos que saber onde este dinheiro é utilizado, como, e, como falamos no começo, quanto deste dinheiro está sendo utilizado e se por acaso uma parte deste dinheiro está voltando para os cofres públicos lá em Roma. Nós estamos há 5 anos cobrando essa taxa. Não Sabe melhorou nada. qual era a minha expectativa e também a finalidade desta lei, inclusive, era que, eliminando a fila da cidadania, melhorando o atendimento, diminuindo a demora nos consulados, automaticamente diminuía, se não acabava estas viagens das pessoas,
buscar cidadania na Itália, porque é claro que é o resultado da dificuldade de conseguir uma cidadania, um reconhecimento aqui no Brasil. Então se iniciava um círculo virtuoso, não? Onde se resolvia o problema aqui em loco, não precisava ir para a Itália, a máfia, os coiotes, como são chamados, não tinha mais terreno, a possibilidade continuava existindo, mas é claro, sem aquela pressão, sem aquele desespero, sem aquela fila de 10 anos, não vai ter mais aqueles picaretas que cobram e que inventam e que falsificam e que voltaria a capa 28 à sua normalidade, não? Uma pessoa que está com a documentação, que tem uma residência na Itália, que vai passar um período de estudo com a família, poderia também dar a entrada lá, mas numa forma fisiológica, não patológica como é agora. Infelizmente estamos no estágio de partida, como você já falou, mas não é por falta de recursos, não é porque a medida dos 300 euros estava errada, pelo contrário, é porque ainda não existe nenhuma determinação e, pelo contrário, infelizmente, muda governo e, apesar dos críticos de direita ou de esquerda, a situação continua complicada. Nós temos que mudar as cabeças dos nossos governantes. Infelizmente, a partir da lega do Matteo Salvini, que é o principal protagonista desta fase de governo, não assistimos a esta mudança de clima em relação aos italianos no exterior.